Muito bom, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 6 de outubro de 2024, 20 horas 6 minutos em São Paulo. Nós aqui estamos com vocês para mais uma live de Evangelho neste domingo, dia de eleição, em que todos puderam cumprir o seu dever cívico para votarem nos seus candidatos. E nós aqui mais uma vez para fazermos este nosso Evangelho de hoje com o tema com caridade, para a gente falar um pouquinho de caridade, de amor e de ajuda ao próximo. Boa noite, Joaquim Quezada. Boa noite, Reinaldo Pasqualini. Dona Lúcia Boba, seja muito bem-vinda, Dona Lúcia. Reinaldo Pasqualini e Elka Capão, sejam bem-vindos. Silvana Colombara, Luiz Valentim, Michele Delgado, seja bem-vinda. Cláudio Omir Laza, muito boa noite. Boa noite, Úrsula Sanches, seja muito bem-vinda. Ótimo, ótimo, muitos amigos aqui chegando. Rogério Matias, boa noite. Elizabeth Ramos, espero que todos estejam bem, que todos tenham passado um ótimo domingo. Fernanda Alves, muito boa noite. E que todos estejam preparados para a nossa live de hoje, que será feita com muito amor, com muito carinho, principalmente as vibrações, será feita pelo meu querido amigo Mário Corona, que tem aquele amor imenso no coração e que quando ele fala parece que Jesus põe a mão nas nossas cabeças e brota muita energia e muito amor. É ou não é, Marião? Mário está ali conosco, ela fazendo positivo para todos nós. E a gente, então, vai. Muito boa noite, Cleusa Almeida. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, para que a gente possa fazer a live com muito amor para vocês. Edna Horta, boa noite. Eu estou aqui com o meu pezinho operado, me recuperando dele. Ainda, quando fica paradinho assim, quietinho, está uma maravilha. Quando eu ando, aí dói. Que eu tive que mexer no pé para tirar uns esporões e mexeu no tendão, então acontece que o tendão é costurado, quando você mexe nele, ele inflama e dói, né? Então tem que ficar o mais possível quietinho. Boa noite, dona Ana Cláudia Ábido. Márcia Puglisi, boa noite. Cláudia Carreira, muito boa noite, Cláudia. Muito bom que deu tudo certo, né, Cláudia? Que Jesus nos abençoou e abençoou você e a sua casa, que deu tudo em ordem, graças a Deus. Fiquei e estou muito feliz. Obrigado, Úrsula, vai melhorar sim. Essa semana acho que eu não vou conseguir ir na casa, porque eu, só de andar aqui dentro de casa, já hoje já doeu, que eu tive que fazer gelo, então para ir na casa vai dar um pouco mais de trabalho. Mas na outra semana, não tenho a dúvida que lá estarei. Mas a gente conta com o Mário, o Claudio Mir, a dona Lúcia Boba, Silvana Colombari e Luiz Valentim, que estão lá para nos ajudar e dar aquele suporte maravilhoso que a casa precisa, né? Então tá bom, vocês fiquem todos tranquilos que na hora das vibrações os nomes dos seus queridos serão atendidas, né? Mário vai fazer isso por nós. Bom, então para a gente ir começando, sem mais delongas, que já são 8h10, eu adoro falar, a palestra de hoje vai ter muita falação, então eu espero que vocês gostem. Clara Giamusso, Bárbara Giamusso, muito boa noite a vocês duas. Então vou começar pela nossa prece. E a nossa prece de hoje é oração em serviço do nosso querido Emmanuel, né? No livro Preces e Orações, psicografado pelo Chico Xavier. E começamos. Deus de eterna bondade, ensina-me a viver, a doar o que eu tenha, sem contar o que faça, trabalhar servindo, sem exigir repouso, compreender os outros, sem ferir a ninguém,
a nunca desertar dos deveres que assumo e a entender que nos dás o que julgas de melhor. E assim, queridos amigos, esta nossa prece maravilhosa de Emmanuel, que entra bastante no nosso tema de com caridade, nós vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Divino Mestre, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos traga a sua luz, a sua paz, a sua paciência, o seu carinho, para que todos nós possamos seguir o caminho na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho. Que este Evangelho, Mestre Jesus, deste domingo, possa trazer ao nosso lar, trazer a todos aqueles a quem amamos, muitas energias positivas, muito fortalecimento, curas necessárias para todos nós e que possamos seguir em frente na nossa jornada, ajudando no trabalho voluntário com muito amor e com muito carinho a todos aqueles que pelo nosso caminho passem e também a todos aqueles que peçam o nosso socorro. Jesus amado, que os teus bons espíritos estejam abençoando esta live que fazemos nesta corrente via internet para podermos seguir em frente, Mestre Jesus, com o teu amor e as tuas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, André Gentil, boa noite, Marissônia Mota. Muito bem, Reinaldo e a sua turma, já falei. Muito bom, muito bom. Reinaldo, lembrando aqui, sempre não esqueçam de deixar os seus likes para que nos incentivemos a fazer cada vez melhor. Que assim seja, Dona Lúcia. Gente, eu vou deixar agora meu querido amigo Mário ali no cantinho e eu vou fazer então a conversa que eu trouxe para vocês no dia de hoje. Muito bom. A conversa que eu trouxe para vocês é a gente falar com caridade. Então nós vamos começar com o texto da nossa mensagem que foi colocado, foi postado no Núcleo Espírita Plano Maior, no Facebook, lá como uma mensagem do tema de hoje, da nossa palestra, da nossa conversa de hoje. Então, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Quem nos falou isso foi Paulo, em livro dos Coríntios, no primeiro livro dos Coríntios, no capítulo 16 e o versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. A gente não pode discutir as intenções das pessoas, sejam elas louváveis ou não. Não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui realmente para fazer a nossa parte, fazer nosso trabalho de ajuda ao próximo com muito amor, com muito carinho, dando aquilo que de melhor podermos. De preferência, sem humilhar ninguém. De preferência, que ninguém saiba aquilo que nós estamos fazendo, como nos disse Jesus, que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. E olha que a mão esquerda está bem perto da direita, né? Então o que ele quer dizer? Que a gente deve fazer a caridade, mostrar, fazer o que precisa ser feito em benefício do próximo, sem que ninguém saiba. Nem a nossa esposa, nem o nosso filho precisam saber aquilo que nós fazemos, né? Se vamos fazer um trabalho fora, caritativo, de ajudar um grupo, como o grupo dando sopa, ou como um outro grupo, tudo bem, possamos levar nossa esposa, que possamos levar
eventualmente, os nossos filhos, para até servir de exemplo do trabalho que estamos fazendo. Mas se estamos fazendo uma doação, uma caridade a um terceiro, como uma doação de cesta básica ou qualquer outro tipo de ajuda, que ninguém precise ficar sabendo, que a gente não precisa pôr no jornal ou mostrar aos outros aquilo que estamos fazendo, né? Estender a mão, distribuir o reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as polêmicas do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Aliás, como diz o nosso querido Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Todos nós temos que fazer a caridade, buscar evoluir. Somente quando todo mundo procurar ajudar a todos aqueles que estão na Terra, o planeta Terra vai passar a um plano de regeneração. Mas isso precisa ser feito pela maioria do povo e não pela minoria do povo. Se só a minoria fizer, o planeta vai demorar muito mais para evoluir. Então, nós temos que fazer a nossa parte e que a nossa parte vai servir de exemplo àqueles que nos veem fazer para que a gente possa seguir. Cada pessoa com cada coisa necessita da contribuição da vontade, da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Não importa se você está na igreja, se você está no templo evangélico, onde se você está no centro espírita, né? Sem o amor sublimado, sem a caridade, nós não vamos conseguir seguir em frente. Porque aquele que eventualmente recebe a nossa caridade, ele também vai buscar se melhorar e ele também vai buscar sublimar o seu amor, e a cada dia mais ele vai ver que há pessoas que têm amor no coração e que estão fazendo aquele trabalho desinteressadamente para que eles possam crescer, sobreviver e viver cada dia melhor dentro das suas possibilidades, por menores que sejam essas suas possibilidades. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora, sem ostentação. Serão encontros da retribuição espiritual no domínio do entendimento em sentido imediato. Sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Então nós temos que lembrar que mesmo a gente, quando fazemos a caridade, quando praticamos a nossa caridade, não vai ser de imediato que vamos receber as nossas compensações. Não vai ser de imediato. E quando precisarmos, vamos orar e pedir para Jesus para que aquelas pedras e aqueles espinhos sejam amenizados, para que a gente consiga ultrapassar aquelas pedras e os espinhos e seguir. Não podemos nos esquecer nunca de que, mesmo fazendo a caridade, mesmo sendo os espíritas, mesmo fazendo trabalhos voluntários, o nosso karma se cumprirá. Ele pode ser amenizado, como dizia o nosso querido Chico, mas ele vai se cumprir acima de tudo. E não vai ser o nosso guia espiritual, nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho, que vai cumprir o nosso karma por nós. Nós vamos cumpri-lo. O que vai acontecer é que ele será amenizado. O que vai acontecer é que nós vamos ampliar a nossa fé a cada dia que nós fazemos
a caridade com amor e com devotamento. E, portanto, nós vamos ter mais força para lutar contra as nossas provas e expiações e, com certeza, vamos superá-las e vamos seguir em frente nas nossas lutas e vitórias. A gente tem aqui um texto que eu vou comentar com vocês, né? Que fala sobre a indulgência. Indulgência, o que é perdoar, né? É um perdão que a igreja oferecia às pessoas. E por que eu estou falando dessa indulgência? Porque essa indulgência era uma coisa vendida pela igreja, né? Ela foi vendida desde o século XIII até o século XVI, quando o Papa Pio V resolveu extingui-la em função das polêmicas que isso estava causando. Mas isso não deixou que a Igreja Católica ficasse rica, milionária, em função dessa cobrança, né? A venda de indulgências foi um dos mecanismos criados pela Igreja Católica para manter e consolidar as suas influências políticas e sociais e para garantir o enriquecimento, a posse de bens e terras de alguns dos membros da instituição igreja, né? Ou da própria igreja. Quantos reis e imperadores que pagavam indulgências em forma de construir igrejas para que tivessem os seus pecados abolidos pela igreja, né? Tivessem os seus pecados perdoados pela igreja, e eles achavam que estavam sendo perdoados por Deus nosso Pai. No entanto, a gente sabe muito bem que as nossas provas, expiações, são para resgatar o nosso passado delituoso lá de trás, né? E, no entanto, o que vai fazer com que esse passado delituoso seja resgatado não vai ser o tanto de dinheiro que a gente tem, nem o tanto de bens que a gente tem, nem o tanto de dinheiro que a gente dá para os outros. Não. O que vai resgatar o nosso passado delituoso, vai ser o nosso trabalho de amor e caridade conjunto. O trabalho voluntário de ajuda ao próximo. O trabalho voluntário de a gente fazer com amor e com carinho aquilo que nós precisamos fazer. Porque a indulgência era um perdão que a igreja oferecia às pessoas que se arrependiam dos seus pecados. No entanto, nós, hoje, espíritas e conhecedores das nossas dívidas do passado, nós sabemos que é muito importante que a gente se arrependa dos males que praticamos, que a gente peça perdão. Bom, eu não vou conseguir pedir perdão para todo mundo a quem eu fiz errado, mas nas nossas preces, nas nossas orações, no nosso evangelho, nós vamos pedir perdão, que os nossos guias espirituais levem o nosso pedido de perdão para aqueles a quem nós devemos, que levem o nosso arrependimento dos nossos males praticados, mesmo que a gente não se lembre dos males praticados em encarnações anteriores, né? O dessa encarnação a gente lembra, a gente não vai ter condição de chegar a todos aqueles a quem eventualmente a gente ofendeu para pedir o perdão, que nada mais é do que um ato de caridade da gente de pedir perdão àqueles a quem nós ofendemos. Mas isso vai nos trazer um benefício interior de paz, de tranquilidade, de equilíbrio muito grande, né? Esse comércio de indulgência e venda de indulgência refere-se aos abusos cometidos, né? E a Igreja Católica dizia que perdoava e que a pessoa estava comprando o seu lugarzinho no céu. A gente sabe que nada disso é verdade, né? A gente sabe que nada disso corresponde àquilo que na prática funciona. Não existe o céu, não existe o inferno, porque quem vai nos condenar é a nossa própria consciência. E a nossa consciência doerá quando nós desencarnarmos,
exatamente pelas oportunidades de caridade que nós deixamos de fazer, pelas oportunidades de caridade que nós poderíamos ter feito, que passaram na nossa porta, que passaram na nossa frente e que nós não utilizamos e que nós não fizemos, né? Então, é muito importante essa prática, só para completar o assunto, essa prática de indulgência começou a ser eliminada quando Martinho Lutero, o alemão, que era um sacerdote da Igreja Católica, se opunha à venda das indulgências e criou a reforma protestante que começou pela Alemanha, né? Foi aí, então, que o Papa Pio V realmente começou eliminando as concessões de indulgência e começou a tratar de buscar para aqueles que estavam ali a vida espiritual. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso, né? E Paulo, na primeira epístola dos Coríntios, no seu capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 13, ensinou que a caridade se faz com o coração, transborde de bons sentimentos para todas as pessoas, né? Caridade é o tema abordado já na Bíblia, quanto mais no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que veio em 18 séculos para frente, como o primeiro livro de João, no versículo 3, no capítulo 3, os versículos 16 a 17, onde se diz que não se tem caridade se não se tiver compaixão dos necessitados. Ora, a gente pode viver a nossa vida inteira usando tudo aquilo que nós queremos, porque afinal de contas conquistamos, mas se a gente não olhar pelo mais necessitado, se a gente não olhar por aquele que está ao nosso lado precisando e necessitando, mesmo às vezes que eles não venham a nos pedir, porque às vezes eles pedem, mas muitas vezes não pedem, mas a gente tem o olho para saber como ajudar. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesse ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. O topo moral do ensinamento espírita é a caridade. Isso está bem contextualizado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, particularmente no item O Mandamento Maior, onde Kardec reúne os ensinamentos de Jesus e a moral espírita na síntese do maior mandamento de todos. Fora da igreja, fora da verdade, não há salvação, que privilegiariam apenas algumas de fé religiosa, em especial detentora da verdade última, gerando divisões e disputas pelo poder religioso. No entanto, o nosso querido apóstolo Paulo, em Cântico aos Coríntios, imortalizaria a caridade como a mais estimada das virtudes, percebendo ele também que desde a sua época o valor máximo das qualidades do coração expressos na ação da bondade para com o próximo. E ainda que nós falemos a linguagem dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver a caridade, sou apenas um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os ministérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada serei, nos diz Paulo. As três virtudes da fé, a esperança e a caridade permanecem entre elas, mas a mais excelente é a caridade. Vocês veem como é interessante?
Em todos os nossos estudos, sempre vamos dar o sinal da caridade. A caridade no livro dos Espíritos nos traz muitos ensinamentos. Quando a gente vê na Lei do Progresso, na parte 3 do capítulo 8º do livro dos Espíritos, pergunta ao nosso querido Kardec: os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos passam pela infância, passam pela idade da madureza e da decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de modo a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Aí responde o Espírito da Verdade: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem. Porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para que os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol para os outros povos. Ou seja, nós estamos aqui para buscar fazer o amor e a caridade, para que a gente continue crescendo, nos unamos cada vez mais e nós consigamos transformar o que hoje é um planeta Terra de provas e expiações em um planeta de regeneração. Mas para isso, a maioria do nosso povo, do povo da Terra, tem que se conscientizar da necessidade de buscar juntos, colaborar, fazer a caridade, dar o amor, fazer o trabalho voluntário, para que todos possam progredir juntos. Pergunta ao Kardec: o progresso fará de todos os povos, que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Resposta do Espírito da Verdade: uma nação única não seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio dos indivíduos, que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam outros. De tempos em tempos surgem no seio dela homens de gênio que lhes dão o impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus os que têm a autoridade. Em alguns anos fazem-na adiantar de muitos séculos. Vocês veem que importância tem a caridade na verdadeira vida espiritual, olhando pelos olhos do Espírito da Verdade? Nós seremos uma única terra, cada um com as suas leis, cada um com as suas normas, mas com a caridade seremos um todo vitorioso,
um todo que vai crescer, porque é assim que precisa ser. Não como vivemos hoje, com disputas por causa de meio metro de terra, ou porque achamos que precisamos da terra dos outros, ou aniquilar os outros. Não. Somente teremos uma paz e uma uniformidade na terra quando todos praticarem a caridade, e como disse muito bem aqui o Espírito da Verdade, né? E quando viveremos felizes, quando nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Todo mundo vai fazer a sua parte, trabalhando e ajudando, para que todos progredamos, que possamos progredir juntos na direção do Evangelho do Mestre Jesus. Diz ainda no texto da lei de igualdade, na parte 3, no capítulo 9, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? E o Espírito da Verdade nos responde: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que a que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, vocês vejam, nossos espíritos não retrocedem, mesmo que a gente queira um corpo mais grosseiro, um jeito de ser mais humilde, mas o nosso espírito não regride. Aquilo que nós aprendemos se manterá conosco. Isso não implica em que a gente não vai adquirir mais dívidas. Se a gente cair nas tentações desse nosso mundo livre e cheio de coisas tentadoras para as coisas erradas, nós vamos nos encher de dívida. E nos enchendo de dívida, fatalmente, na encarnação subsequente, nós iremos resgatar ou ter um resgate maior do que o que poderíamos ter se seguíssemos num trabalho de amor e caridade. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Portanto, nós temos que nos unir em favor do próximo, ajudar ao próximo, sempre que isso nos for possível, sempre que nos for permitido. E sempre nos será permitido, basta que a gente queira fazer a caridade, basta que a gente queira fazer o trabalho voluntário, basta que a gente queira ajudar ao nosso próximo. Em A Lei da Liberdade, na parte 3, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Responde o Espírito da Verdade: isto é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Então vocês veem que em tudo cabe a caridade. A gente ficar discutindo com alguém por causa de religião, ou por causa de um pensamento, ou por causa de uma posição, é faltar com a caridade. A gente pode até não concordar com a ideia do próximo, mas não há necessidade de discutir, de brigas, se exaltar, como muita gente faz.
nós podemos nos calar, ficar quietos, seguir para um outro assunto, ou até sair daquele ambiente, se aquilo nos estiver incomodando. Mas de nada adianta a gente brigar por crença, por religião, por futebol, por qualquer coisa que seja. Porque a gente brigando e discutindo, vamos abaixar o nosso padrão vibratório. Abaixando o nosso padrão vibratório, nós vamos dar oportunidade aos nossos cobradores que esperam uma oportunidade para nos perturbar. Portanto, meus amigos, vamos estar atentos. As tentações e as coisas erradas vêm para perto de nós. Às vezes até por culpa dos nossos obsessores que querem nos induzir a uma briga, a uma discussão, para que o nosso padrão vibratório abaixe e eles estejam ao nosso lado. Portanto, mesmo assim, a caridade está a nosso favor. Caridade em ficar quieto, em fazer uma oração, às vezes, por aquele que está nos contrapondo. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça com toda a sua pureza? Ou do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também amor do próximo e a caridade, sem os quais não há a verdadeira justiça. Ou seja, nós podemos respeitar a opinião do outro, podemos respeitar aquilo que ele quer e não necessariamente ficar contrapondo a tudo o que ele fala, né? Seria buscarmos o exemplo de Jesus. Não que a gente vá conseguir em todos os momentos da nossa vida sermos como um mestre, mas aos poucos vamos exercitar a nossa reforma íntima. Será uma caridade para aqueles com quem nós convivemos. E aí pergunta o nosso Kardec: é natural o desejo de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para satisfação pessoal, o que há é o egoísmo. A gente pode ter, mas não adianta a gente só entesourar. Temos sempre que lembrar, né? O caixão não tem gavetas. Nós não vamos levar nada daquilo que nós construirmos aqui, ou plantarmos aqui, ou fizermos de economia, ou investirmos do outro lado. O que nós vamos levar para o outro lado, meus amigos? Vocês sabem o que nós vamos levar para o outro lado? O que nós vamos levar para o outro lado é a caridade que fizermos, o amor ao próximo que praticarmos, o trabalho voluntário, a utilização da nossa mediunidade em favor do próximo e toda a nossa reforma íntima. Isso é o que nós vamos levar para o outro lado. Portanto, vamos começar a exercitar a partir de hoje. Complementa o Espírito da Verdade. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julga que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta ao trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Ou seja, nós temos que trabalhar, nós temos que utilizar dos recursos que ganhamos no nosso trabalho para sobreviver, para viver e viver até bem. O que nós não podemos é dizer: eu não posso ajudar, eu não tenho como ajudar, não quero ajudar. Ou muita gente que nem pensa em ajudar, nem pensa em fazer a caridade, nem sabe o que significa
fazer a lei do amor e caridade. Então, vamos pôr isso na nossa cabeça. Sabemos que temos que trabalhar, vamos ganhar o nosso dinheiro honestamente com o nosso trabalho, mas vamos também destinar o nosso olho para aqueles que não têm como se sustentar. Não vamos julgá-los, porque nós estamos aqui para julgar ninguém, porque também seremos julgados. Vamos ajudar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Pergunta Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Está vendo? Caridade também é perdoar os outros. Isso também é caridade. Benevolência para com os outros, sem julgamentos. Indulgência para as imperfeições dos outros, ou perdão para as imperfeições dos outros. Perdão para as ofensas. Amor e caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com que nós achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais, nossos superiores. Ela nos prescreve a nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências que lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como se entende que não se precisa preocupar com ela. No entanto, mais lastimosa seja a sua posição, tanto quanto mais cuidados devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Vamos dar, vamos ajudar e buscar fazer com a máxima descrição possível, sem humilhar ninguém, sem pisar em ninguém, ajudando com o verdadeiro amor que o Mestre nos deixou. O homem verdadeiramente procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Nós, quando trabalhamos na sessão de desobsessão e recebemos aqueles espíritos trevosos para dar a comunicação, estamos buscando ajudá-los com humildade, permitindo que eles venham trazer a sua comunicação pelo nosso corpo físico. Ora, o que nós fazemos? Normalmente, baixamos o nosso padrão vibratório. Eles, com a ajuda do plano espiritual superior, melhoram o seu padrão vibratório para que eles possam vir se comunicar pelo nosso intermédio e possam ser ajudados, possam ser esclarecidos, possam ser encaminhados ao mundo espiritual superior, né? Jesus disse também: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. Certo, ninguém pode devotar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Mas não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar aos inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Caridade também é perdoar os nossos inimigos,
Caso contrário, voltaremos nas encarnações futuras com eles para nos reajustarmos. Como nos disse Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 25, e que também está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Perdoar as ofensas, isolar-se dos fluidos inferiores e conquistar a serenidade. E por que Jesus nos disse, reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele? Isso para os que estão reencarnados conosco, que são os nossos, muitas vezes, desafetos desta encarnação. E a gente, muitas vezes, vocês vão me dizer, não vamos conseguir nos reconciliar com eles. Mas o que fazemos? Nós os perdoamos de mente. Não vamos mais pensar neles. Se eventualmente pensarmos neles, nós vamos fazer uma oração por eles. E vamos pedir perdão àqueles a quem ofendemos. E vamos pedir ao mundo espiritual que leve até esses irmãos o nosso arrependimento pelos nossos males praticados. Com isso, espiritualmente e não presencialmente, porque às vezes isso não é possível, nós vamos buscar nos reconciliar. Na medida em que a gente pede perdão, na medida em que a gente se arrepende dos males praticados, que a gente perdoa aqueles que pisaram no nosso calo, nós estamos nos reconciliando com eles em espírito, em alma. E vamos facilitar o nosso encaminhamento no mundo espiritual. Então, estamos tentando reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. Não precisamos chegar no plano espiritual como adversários, porque senão, a próxima encarnação, teremos que nos reconciliar vivendo em conjunto. Então, meus amigos, vocês veem quanta lição bonita a gente tem sobre a caridade, né? E caridade é tudo, é um ombro amigo, é um abraço fraterno, é fornecer uma cesta básica, é ajudar alguém que necessita. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato quanto na maneira de ser praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se eu for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-la, mas o seu coração pouco se comoverá ou pouco reconhecerá aquela ajuda. Lembrai-vos também de que os olhos de Deus, a ostentação, tiram o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele nos ensinou a não manchar a caridade com o orgulho. Bom, gente, o tempo urge, a gente falou muito de caridade e teria muito mais coisa para falar, porque esse tema é maravilhoso, mas eu vou deixar vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado e apreciado e aproveitado esta nossa conversa. Eu vou deixar agora o nosso querido Mário fazer as vibrações e as orações desta noite com vocês. Volto no final para me despedir de vocês. Que Deus os abençoe por enquanto. Prontinho, seu Mário? Tá bom. Muito bom, Cláudio, muito bom. Muito aprendizado hoje. Então, boa noite a todos. Eu não havia cumprimentado ainda a todos. Então, vamos fazer o nosso exercício prático de caridade agora, né? Vamos nos harmonizando interiormente. Vamos mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus.
E vamos então, nesse momento, emitir as nossas melhores vibrações de amor. A caridade é o amor em prática. Então vamos vibrar. Vibrar inicialmente pelos dirigentes de todas as nações do nosso planeta. Que eles possam, Mestre Jesus, se imbuírem e se conscientizarem de sua responsabilidade perante seu povo. Que o egoísmo, Senhor, que a vaidade, que o orgulho seja simplesmente extirpado de dentro do coração de cada um, Senhor, através da própria vontade. Para que o nosso planeta, Senhor, através dessa reformulação das nações, possa atingir o seu estágio de regeneração mais rápido. Nós sabemos, mestres, que estamos neste processo de transformação e que se por um acaso eles insistirem, Senhor, nessa conduta equivocada, com orgulho, com ganância, com vaidade, estarão sujeitos, Senhor, a recomeçar a sua jornada num outro planeta, numa condição inferior que o nosso. Então, Senhor, nesse sentido é que nós vibramos por eles, para que eles possam despertar para esta responsabilidade, Senhor. Vibramos pelas casas de oração. Independente, Senhor, do segmento religioso, que nessas casas toda a iluminação de vibração amorosa se faça presente, se dissipando por todo o nosso planeta, Senhor. Que os frequentadores das casas, das igrejas, dos templos, tenham dentro de si o templo, Mestre, que nos ensinaste, o templo do amor, o templo da caridade, para que se transforme em vibrações amorosas, gerando luzes, combatendo as trevas que ainda tomam conta do nosso planeta. Vamos vibrando, Senhor, pelos orfanatos, onde ali se encontram os nossos irmãozinhos, órfãos de pais desencarnados e também órfãos de pais encarnados que, sem condição de os criar, ali os deixaram. Que eles possam ter a oportunidade, Senhor, de pertencer a uma família que os conduza ao caminho reto, que os conduza à disciplina e educação, e que principalmente, Senhor, os conduza ao Teu Evangelho. Vibramos também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, casas de idosos, casas de repouso, que ali, Senhor, se forme um ambiente familiar para que eles se sintam em família, em auxílio mútuo, e que possam sentir, Senhor, a Tua presença dos bons espíritos nessa ainda caminhada, nessa continuidade da sua jornada terrena. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que eles tenham, Senhor, dentro de si despertado o sentimento sincero do arrependimento, do remorso, para que possam, Senhor, expiar e reparar os seus equívocos, e assim iniciar uma nova jornada uma nova caminhada, ainda nesta jornada terrena, culminando, Senhor, na continuidade das suas expiações e recuperações. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram adoecidos nos leitos de hospitais. Que eles tenham, Senhor, o amparo do plano espiritual na sua recuperação orgânica e, principalmente, Senhor, tirem o máximo proveito em espírito da experiência vivida, porque nós sabemos, Senhor, que nós somos os arquitetos da nossa vida, da nossa conduta, da nossa vivência, da nossa jornada, e que então, Senhor, eles possam, seja por prova, seja por expiação, entender o momento da experiência e refleti-la no seu corpo físico. Vibramos, Senhor, por aqueles que se encontram em especial em doenças mais graves, que eles tenham, Senhor, o amparo do plano espiritual
sustentando-os nesta experiência, e que seus entes queridos, que certamente vivem naquela expectativa, possam igualmente ser amparados, serem consolados, serem sustentados igualmente na experiência, Senhor. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, desencarnados, Senhor. Em especial aqueles que anteciparam o seu retorno ao plano espiritual através do ato do suicídio. Nós sabemos, Senhor, que eles têm, ao despertar lá no plano, a sua consciência de que continuam vivos em espírito, têm um sofrimento muito grande. Então que nós possamos, Senhor, através dessas vibrações agora, abraçá-los em espírito, com o auxílio da nossa Mãe Maria e todos os irmãos que acolhem os irmãos suicidas, que eles tenham todo o amparo e toda a sustentação de que precisam, Senhor, porque tenham a certeza, novas e novas oportunidades serão dadas, porque nenhuma ovelha se perde no pasto do nosso Pai. Vibramos, Senhor, pelos nossos lares, cada um mentalizando o seu lar, mentalizando os ambientes dos seus lares, as boas energias, as luzes, e clareando todo o lar, todos os ambientes, sentindo assim a presença de Jesus e dos bons espíritos. Vibramos, Senhor, pelos muitos nomes que estão dos nossos irmãos aqui no chat, que eles possam, Senhor, cada um dentro da sua necessidade e seu merecimento, encarnados e desencarnados, receberem o auxílio do plano espiritual, todo o amparo, toda a sustentação na sua jornada, na certeza, Senhor, e em especial aqueles que já se encontram no plano espiritual, que a vida continua e que podem vislumbrar muito mais no horizonte infinito da Tua bondade, no horizonte infinito da eternidade, Senhor. Vibramos pelos países que se encontram, Senhor, ainda em litígio, ainda em guerra, que eles tenham, Senhor, uma luz que possam transportá-los a uma nuvem de paz, a uma nuvem branca, que possam transportá-los, Senhor, a um sentimento de fraternidade, a um sentimento de recuperação, Senhor, para que assim possam, de uma vez por todas, terminar com esta luta desnecessária, que só é ou só acontece por causa do orgulho humano, Senhor. Que eles possam, então, despertar para um sentimento mais nobre, o da fraternidade, o da caridade. Vibramos, então, Senhor, finalmente, por nós mesmos, rogando ao Mestre Jesus que os desafios do dia a dia sejam por nós transportados e transpassados, a fim de que possamos, degrau a degrau, atingindo a evolução do nosso espírito, Senhor, a cada experiência vivida, a cada desafio vencido. E, por fim, vibramos, Senhor, pedimos, o melhor dizendo, ao plano espiritual, que possa fluidificar as águas dos nossos irmãos, as águas que estão aqui e durante esse evangelho, para que ali seja depositado, Senhor, os fluidos necessários e merecidos de cada um de nós. E assim, Mestre, encerrando ou caminhando para o encerramento do nosso evangelho de hoje, nós agradecemos por esta oportunidade, agradecemos, Senhor, por estar presente junto a Ti neste evangelho, neste aprendizado, e que possamos, Senhor, cada vez mais sedimentar o Teu ensino, para que possamos, na prática, nos tornarmos verdadeiros cristãos através da prática do Teu evangelho. Que a Tua paz, Mestre, seja sempre conosco, e que assim seja, graças a Deus. Muito bom, senhores e senhoras. Vamos então encerrando o nosso evangelho, com muito amor, com muito carinho, e estaremos de volta com vocês na próxima quarta-feira, onde teremos o nosso Evangelho e Orações,
híbrido, como diz o Dr. Sérgio Diniz, fazendo presencial lá na casa e via live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Um beijão para vocês, uma ótima semana a todos, fiquem em paz e nos vemos na próxima quarta-feira. Deus abençoe a todos vocês e obrigado por estarem conosco. Boa noite, gente. Obrigado, Mário, pela parceria, que Deus te abençoe também. A todos nós, obrigado eu. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos.